reunindo uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Repita isso: a semente é a palavra de Deus. Acompanhe a leitura, verso 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram em espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto, e fruto com perseverança. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Pai, a tua palavra é viva e nós sabemos que ela tem um grande propósito aqui conosco nesta noite. Assim como pela manhã o Senhor ministrou aos nossos corações, eu peço, Pai, que o Senhor continue falando com a tua igreja e que o teu filho, a tua filha, possa receber o discernimento da tua palavra e junto com esse discernimento viver a transformação que o Senhor preparou para ele e para ela. Abençoe as famílias aqui representadas, Pai. Abençoe a todos os teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. O tema desta noite é uma pergunta: que tipo de coração é o seu? Será que você tem discernimento? Será que você tem clareza do tipo do seu coração? A palavra de Deus usa o coração com muita seriedade.
E é interessante que essa palavra é repetida, é enfatizada 876 vezes na Bíblia Sagrada. Então deve ter a sua importância quando o assunto é o meu e o seu coração. E falando dos nossos corações, a própria palavra de Deus nos traz algumas orientações. Olha que interessante, Provérbios capítulo 4, verso 20 ao 23, diz bem assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. Repita isso: a palavra de Deus, eu devo guardá-la no fundo do meu coração. Acompanhe o que diz a palavra: pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quem já conhecia essa palavra? É uma advertência. Guarde a palavra de Deus no fundo do seu coração e proteja, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Além de lhe perguntar então que tipo é o seu coração, você precisa também se perguntar como está o seu coração. Você está guardando o seu coração? Você está protegendo o seu coração? Você está cuidando do seu coração? Ou será que pode haver nele mágoa, ressentimento, rancor, ódio e tantas outras coisas que o machucam, que o ferem? O que de fato você vem guardando em seu coração? O que de fato você vem acumulando em seu coração? A palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, verso 8, nos diz: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Quantos aqui querem ver Deus? Imagina que privilégio. A gente cumpre a nossa missão neste mundo, nosso coração para de bater, mas logo na primeira batida na eternidade, os nossos olhos contemplam o Senhor. Mas para quem é isto? Para os puros de coração. A palavra de Deus também nos adverte dizendo, Eclesiastes capítulo 10, o verso 2: o coração do sábio inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Você já viu algum tolo por aí? É a pessoa que sabe que aquele caminho vai dar em pedras e mesmo assim ele segue aquele caminho. Sabe que vai bater cabeça, sabe que vai se arrebentar, sabe que é um caminho mau, sabe que não é o caminho que Deus escolheu para ele, mas quer se aventurar. Esse é o tolo. Porque o sábio, segundo a palavra de Deus, se inclina para o bem. E essa sabedoria, será que está no teu coração? Você sabe se é portador de um coração sábio ou de um coração tolo pelos caminhos que você tem escolhido, pela vida que você está levando, pelas palavras que há na sua boca, pela forma que você vive a sua vida. A palavra de Deus também nos diz, Provérbios capítulo 15, o verso 5: o Senhor detesta, odeia os orgulhosos de coração, e sem dúvida serão punidos. Você tem ideia disso? Deus é amor. Quantos aqui creem que Deus te ama? Ele te ama, mas Ele odeia o orgulho que habita em você. Ele detesta o orgulho que opera em você. Eu orgulhoso?
Só de você pensar assim já denuncia o quão orgulhoso você é. Geralmente o orgulhoso é cego para o seu próprio orgulho. E acredite, toda raiz de orgulho na sua vida o Senhor detesta. E sabe por quê? Não existe nada tão ruim na tua vida que não nasceu do orgulho. E não existe nada tão bom na sua vida que não nasceu da humildade. O orgulho transformou anjos em demônios. Você conhece a história do anjo de luz, Lúcifer, que por causa do orgulho quis ser igual a Deus ou maior que Deus, se rebelou nas regiões celestiais, e ele, mais uma terça parte dos anjos, foram expulsos. Se o orgulho transformou um anjo de luz em um demônio, não duvide que você também tem esse mesmo caminho, se o orgulho domina você. E é por isso que o Senhor diz que detesta os orgulhosos de coração. Mas olha que coisa poderosa, irmãos. Provérbios capítulo 15, o verso 13 diz: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Quem aqui é feliz, é alegre? O coração, quando ele é alegre, ele transparece no seu rosto. Hoje, quando você olha no espelho, o que será que o teu rosto demonstra do seu coração? Hoje, quando as pessoas olham para você, qual é o coração que elas estão vendo em você? Uma coisa é fato: o coração angustiado oprime o espírito, mas o coração alegre é melhor que botox. As irmãs aí que tem as estéticas, né, Céu? Mulher quer ficar bonita, cuida do coração. Homem quer ficar bonito, cuida do coração, porque a alegria do coração aformoseia o rosto. Às vezes tem pessoas que são novinhas, mas parece que já tem 80, 90 anos. Coração oprimido. É interessante que a palavra também nos diz, Jeremias capítulo 29, o verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sinceramente, com que coração você veio para esse culto? Que tipo de coração é o seu? Será que o Senhor encontra sede no seu coração? Será que o Senhor encontra fome no seu coração? Será que o Senhor está vendo em você intensidade, propósito, vontade de ter um encontro poderoso com Ele nessa noite? Será que o Senhor está encontrando em você um coração tão desejoso por Ele, como de fato a palavra faz menção? Buscar-me-eis e me achareis, se na totalidade do seu coração você me buscar. Como que o Senhor está vendo o seu coração hoje? Será que o coração é visto por Deus? Será que o nosso coração chama a atenção de Deus? Nós estamos acostumados a um mundo de aparências. Nós estamos acostumados aos filtros que o Instagram ou qualquer outro aplicativo pode dar para você publicar uma foto bonita. Porque o homem vê a aparência. O homem vê o que está aparente. E confessa, quem já usou um filtro lá no Instagram? Vamos ver, deixa eu ver quem são os irmãos que dão uma mascaradinha aí no... né? Só aperfeiçoa o que já é belo, né? Assim ou não é? Mas por quê? A gente sabe que quem está nos seguindo está olhando para a aparência. Mas para Deus, Ele não está nem aí se a sua foto é com filtro ou sem filtro. Porque Ele está olhando para o seu coração.
E isto está na palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o verso 7. Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você tem ideia que todas as suas intenções, que todas as suas vontades, que todas as suas motivações, que tudo aquilo que está armazenado no seu coração está diante dos olhos atentos de Deus? E é a condição do seu coração que determina a intervenção que Deus tem na sua vida. Gente, isso é muito sério. E é por isso que em Joel capítulo 2, o verso 12 e 13, o Senhor diz: agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Porque o Senhor conhece o teu coração, Ele está te dizendo: converta-se, filha. Porque o Senhor conhece o teu coração, Ele está dizendo: arrependa-te, filho. Eu sei os seus pecados, eu sei os seus motivos, eu sei as suas intenções. Arrependa-se, rasgue o coração e não as vestes. Pare de viver de aparência, quebrante o coração, dê nome aos pecados, chore esses pecados, arrependa-se e volte-se para o Senhor de todo o seu coração. Está entendendo isso? Diga amém. E aí, agora que você entende o quanto o teu coração está diante dos olhos de Deus, a parábola que nós lemos nos fala de 4 tipos de solo que identificam 4 tipos de corações. Você que leu a palavra comigo, eu vou apenas reler aqui 2 versículos para você entender o primeiro tipo de coração. Olha que interessante, capítulo 8, o verso de número 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. O que será que significa isso? Jesus explica no verso de número 11. Ele diz bem assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Primeiro tipo de coração, coração endurecido. A semente é lançada, mas o solo é tão duro que a semente não consegue encontrar o espaço apropriado para poder germinar, crescer, frutificar e dar os seus frutos. Essa semente é pisada pelos homens e comida pelas aves, segundo a parábola. Que significa que quando essa semente não encontra o lugar que tem que encontrar em seu coração, por ele estar insensível, por ele estar endurecido, por ele estar cheio de arrogância, por ele estar cheio de orgulho, o diabo vem e rouba a semente, tira a semente da sua vida, do seu coração,
para que você não creia e também não seja salvo. Em outras palavras, o diabo rouba a semente da palavra de Deus para que você vá para o inferno. Se ele rouba a semente para impedir você de crer e ser salvo, é porque ele tem um destino para você. E sabe o que é pior? É saber disso e tolerar o diabo roubar essas sementes preciosas da sua vida. É saber disso e deixar o diabo roubar a mensagem da palavra de Deus da sua vida. E eu pergunto, até quando você vai deixar o diabo roubar o maior presente, roubar o maior tesouro que você tem em sua vida? Até quando? João capítulo 10, o verso 10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Quem está ganhando? O que determina é o solo do seu coração. Se a semente de Deus, por intermédio da sua palavra, está encontrando em você um terreno como esse à beira do caminho, você está deixando de viver a vida mais incrível que Deus sonhou para você. Até quando o diabo vai ganhar? Até quando o diabo vai definir o seu destino? Até quando o diabo vai definir o que cresce em você? Até quando o diabo vai escrever o seu futuro, a sua história? Até quando o diabo vai determinar o que você crê ou deixa de crer? Até quando o diabo vai ser o Senhor da sua vida? Faço essas perguntas porque toda vez que a semente é semeada no seu coração e essa semente encontra um coração duro, um coração insensível, é assim que o diabo age na sua vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Segundo, o verso de número 6 diz bem assim: parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. E olha que interessante o verso 13: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando as ouvem. Quem aqui recebe a palavra de Deus com alegria? Levanta a mão e vamos ver. Olha que bênção. Mas preste atenção. Mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Quem aqui já ouviu a voz de Deus alguma vez através da palavra? Quem já recebeu uma palavra poderosa, com alegria? Aquela palavra veio e você não teve nenhuma dúvida: Deus falou comigo. Já passou por isso? Mas aí daqui a pouco vem a luta, vem a tempestade, vem os desafios, vem as provações, e logo você está olhando mais para a força do vento do que para a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Essa é a semente que caiu entre as pedras. Ela até entra na terra que tem ali, começa a germinar, mas pela terra não ter umidade, logo ela seca. E talvez há pessoas aqui que não estão vendo a semente ser roubada pelo diabo, mas estão vendo a semente ser sufocada pelas provações dessa vida.
provações que estão tirando o seu foco, provações que estão desviando você do propósito. Meu irmão, se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus te entregou uma palavra, agarra essa palavra com alegria e não deixe ninguém roubar essa palavra de você, muito menos as situações e circunstâncias que são adversas. Deus entregou uma palavra para Abraão, dizendo: você vai ser pai de uma grande nação. Usou o exemplo das estrelas do céu, usou o exemplo dos grãos de areia na praia. Mas Sara estava velhinha, ela não acreditava. Ela escuta o Senhor falando com Abraão, confirmando a promessa, e ela ri. Deus a repreende. Abraão não deixa a semente ir embora. Não deixa a semente ser sufocada pela idade que ele tinha avançada, pelo contexto que ele estava vivendo de tamanhos desafios. Ele sabe que se a semente veio de Deus, o propósito dela é crescer e dar frutos. Qual é a palavra que Deus liberou sobre você e você está ignorando por causa das provações? Qual é a palavra que Deus liberou sobre você e você está se esquecendo por causa das lutas e dissabores dessa vida? Qual é a palavra que Deus trouxe para o seu ministério, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua empresa, para a sua célula? Qual é a palavra que Deus liberou sobre você e as lutas e aflições estão roubando de você? Não perca essa semente, meu irmão. Essa semente está guardando filhos, essa semente está guardando prosperidade, essa semente está guardando vidas salvas e transformadas. Não perca as esperanças e muito menos não deixe a semente da palavra de Deus secar em você. Regue essa semente, cuide dessa semente, trate dessa semente, honre essa semente. Receba essa semente. Posso ouvir um amém? Lutas e desafios eu sei que todos vocês têm. Tem ou não tem? Eu não preciso de revelação para saber que de vez em quando o pau pega lá em casa, né? Eu sei, irmãos, maridos são difíceis. Eu sei, irmão, as mulheres têm vez, tem um período do mês aí que a coisa pega. Pega ou não pega? Pega. O que eu não sei é se você está deixando a semente de Deus morrer no seu coração por causa das lutas, provas e desafios que estão surgindo. Terceiro, verso 7 diz assim: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Olha que interessante a explicação disto, verso de número 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Meu Jesus, esse texto está dizendo que você vai enriquecer, viu? Quem quer ficar muito rico aí, em nome de Jesus? Esse texto está dizendo que você vai poder viver muitos prazeres nessa vida. Quem aí gosta de fazer uma boa viagem? Eita, gosta de ir pra praia, pro sítio, pra fazenda, conhecer outros países, gosta ou não gosta? Quem já tem uma viagem marcada aí? Deixa eu ver. Você é um pecador se não me convidou, viu? E se não pagou a viagem, é mais pecador ainda. Essa palavra está dizendo isso. Só que ela está falando
que isto pode crescer de tal forma junto com a semente de Deus, que daqui a pouco as preocupações com as suas riquezas, as preocupações com os prazeres dessa vida vão sufocar a semente de Deus. Existem coisas boas que podem roubar o céu de você. Pastor, como assim? Eu já vi com esses dois olhinhos aqui que tem miopia e astigmatismo. Gente que quando estava pobrezinha era canela de fogo. Não perdia um culto, não perdia uma célula, não perdia uma oportunidade de estar junto buscando ao Senhor. Prosperou, ficou rico. Dá um trabalho para achar esse irmão. Dá um trabalho. É assim ou não, irmão Luiz? Se esquece das coisas de Deus. Coloca as coisas de Deus em segundo, terceiro, quarto ou quinto plano. Deixa as coisas de Deus para, se porventura, depois que eu gozar de todos os prazeres dessa vida, depois que eu resolver todas as minhas preocupações, aí então eu vou pensar se posso servir ao Senhor de alguma forma. Aí então, quem sabe eu vou na célula, aí então, quem sabe eu vou no Tadel, aí então, quem sabe eu vou no culto. E hoje está difícil, né? Que tem gente que nem no culto presencial está conseguindo vir mais, né? Hoje eu fiz uma reunião com os supervisores, eu falei, olha, eu estou por 1 milímetro para cortar a transmissão. Porque eu sei de uma galera que podia estar aqui vivendo esse ambiente tão transformador, mas está lá no sofá de casa. Falo com muito amor, viu, irmão? Muito amor pela sua vida. Porque eu sei que tem gente lá no sofá de casa que precisa estar lá, como a irmã Yolanda, passou por uma cirurgia do fêmur, 93 anos, e não perde um culto online. Mas como diz os manezinhos, tem uma turminha aí que são uns baita de uns mandrião, viu? E gente, eu já assisti culto online. Quem aqui já assistiu culto online? É a mesma coisa? Não é. A mesma coisa. E eu sou muito grato a Deus porque o culto online cumpriu o seu papel em tempos que a gente teve que ficar com a igreja fechada, em tempos que a gente tinha que ter tanto distanciamento, mas agora não é mais necessário tudo isso. E nós precisamos estar nesse ambiente de transformação, porque é o ambiente que Deus está liberando a sua palavra. E a forma que tratamos a palavra, a forma que recebemos a palavra, determina o quão profundo essa palavra vai agir em nós. Gente, é desanimador para quem prega, porque imagina, por estudos, eu sei que o que eu prego aqui, no máximo vocês conseguem captar 5 a 15%. Imagina, uma mensagem de 30 minutos, o que de fato você vai pegar, vai estar ali na média de 5 minutos. Aqueles muito atentos, quem sabe até 15 minutos. Aí imagina que desses 5 minutos, o diabo tá louco para roubar, porque talvez a semente caiu num coração duro. Imagine desses 5 minutos que as lutas e provas da vida, gente que já está preocupado com a semana, com os boletos, com o trabalho, com as coisas que tem que enfrentar amanhã, já não está nem mais ouvindo a palavra. Então, para a semente entrar no teu coração e gerar o fruto que precisa, é quase que um milagre. Mas já pensou? Se Deus não precisar ficar fazendo milagre só para você receber a semente da palavra dele,
se você tomar consciência, se você tiver entendimento, se você amadurecer, se você entender o quão bom isso vai ser para você, se você chegar à igreja com fome, com sede, coração aberto, solo preparado, Deus, eu estou atento à tua voz, fala comigo, porque não há coisa mais importante do que a tua palavra em meu coração. Você tem ideia do que vai acontecer na sua vida? Agora você já sabe o porquê que tem algumas coisas dando errado. Porque a semente que era para salvar você, a semente que era para prosperar você, a semente que era para salvar o casamento, salvar a família, a semente que era para prosperar a sua empresa, a semente que era para você crescer no seu trabalho, a semente que era para multiplicar a sua célula, a semente que era para salvar a sua família, o diabo roubou, as provações roubaram, ou até os prazeres dessa vida roubaram, sufocaram. E até quando vai ser assim? Porque, gente, há corações que são corações endurecidos, há corações que são superficiais, há corações que são congestionados, mas em quarto lugar, existe um coração produtivo. Repita isso: e este é o meu coração, nem que seja pela fé. Amém? A palavra diz, olha que interessante, gente, verso 8: outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1, uma semente virou 100. Olha que interessante, verso de número 14, na verdade 15: mas as que caíram em boa terra, são os que com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto, e fruto com perseverança. Quem quer colher esses frutos? Quem quer ver esses frutos? Está aqui o segredo. Então, qual é o tipo do seu coração? O tipo do seu coração não é o que você fala. O tipo do seu coração não é o que você acha. O tipo do seu coração não é o que você deseja. O tipo do seu coração é a forma que você se curva diante dessa palavra. É o crédito que você dá a essa palavra. É a obediência, o temor e o tremor que você tem a essa palavra. É como você recebe a palavra de Deus no seu coração. Quantas pessoas que já sabem o que tem que fazer e não faz? Quantas pessoas que já têm clareza do que a palavra de Deus ensina e não pratica? Tiago capítulo 1 verso 22 diz o quê? Aquele que ouve a palavra e não coloca em prática, acontece o quê? Engana a si mesmo. Quem aqui já foi enganado alguma vez? Quem aqui gostou de ser enganado? Seja num relacionamento, seja em negócios. Você gosta de ser enganado? Quem gosta? Ninguém gosta. Mas ei, toda vez que você ouve a palavra e não coloca em prática, você engana a si mesmo. É como se você dissesse assim: você é um trouxa, estou te enganando de novo. Só que olhando no espelho: te enganei de novo, seu besta. É por isso que tem gente que de culto em culto é a mesma pessoa. Um culto após o outro, às vezes até piora. Porque ouve, escuta, mas a mensagem entra aqui e sai aqui. Ela não desce até o coração e encontra o lugar que tem que encontrar. A
palavra do Senhor afirma no Salmo 1. Abre até a tua Bíblia, você precisa ver com os teus olhos, e eu encerro com esse texto. Salmo 1, verso 1 ao 3, diz bem assim. Se puderem colocar o texto aqui também, eu agradeço. Salmo 1, verso 1 ao 3. Diz bem assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no seu tempo, e as suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz prospera. Repita isso: tudo que eu faço prospera. Quem está vivendo isso? Qual que é o segredo? Dar crédito à palavra, aplicar a palavra, honrar a palavra. Tem gente que é como uma árvore plantada em terra seca, não vai frutificar, vai secar. Mas se você for como árvore plantada junto aos ribeiros, as folhas não murcham, e na estação própria o fruto vem. Deus está afirmando: tudo que você fizer prosperará. Por quê? A palavra de Deus é a fonte, a palavra de Deus é a semente. Quem entendeu isso, diga amém.